E aí, galera, finalmente começando o podcast Cinema Aventura. Dando início aos nossos trabalhos, só poderia ser ele, o maior nome das artes marciais no cinema, Bruce Lee. O podcast Cinema Aventura irá tratar dos filmes mais emocionantes e dos astros dos segmentos que dão emoção à plateia. Desde filmes de samurais a porrada na cara, filmes de máfia e tiro de canhões. Meu nome é Marcos Damiani, artista visual, e os convido para essa jornada. Lembrando que você pode encontrar o podcast Cinema Aventura no Spotify, no Podbean e no YouTube, além da nossa página no Facebook. Você vai procurar podcast Cinema Aventura, Cinema Aventura tudo junto. Se inscreva, dê sua curtida, que isso é muito importante pra gente. Lembrando que sempre estaremos publicando os podcasts dia 5 e 20 de todo mês, a partir das 20 horas. E hoje, no programa de estreia, além de mim, teremos um pouco distante aqui de onde eu estou. Ele trabalha na rádio Portal Agora, de Mandaguari, mas, como ofício, a sua alma clama por ser quadrinista e designer gráfico. Coautor da publicação Cotidiano Contínuo, ele que recebeu indicação ao troféu HQ Mix, Rogério Curiel. E aí, Rogério? Aê, boa noite. Oh, estudou certinho, hein? Fez ali o currículo certinho. Muito bem. E falando um pouco mais distante, um homem da técnica. Porque a gente precisava de um perito na porrada. Faixa preta em Aikido, Leandro Tonello. Boa noite, pessoal, beleza? Faixa marrom, só para corrigir, eu sou faixa marrom em Aikido, Poxa, faixa azul em no Jiu-Jitsu. teu currículo aqui tá faixa preta. Não, faixa marrom, faixa marrom. Senão eu vou ser ostracizado aí na comunidade das artes marciais. Então, faixa marrom de Aikido, faixa azul de Jiu-Jitsu e faixa verde de Judô. Aê, olha que lindo. Antes da gente entrar mesmo aí no nosso tema aí, que é o Bruce Lee hoje. E aí, vocês descobriram como? Como é que é? E aí, como é que cada um descobriu o Bruce Lee? Caramba, hein? Eu acho que eu conheci como todo mundo aí que cresceu nos anos 80, né? Assistindo alguma sessão desses canais da vida aí. Não lembro como, nem qual foi o primeiro filme que eu assisti. Mas faz tempo. Cara, sabe o que eu acho que a gente assistiu? Acho que juntos a gente deve ter assistido Operação Dragão no SBT, cara. É, que de lá passava outro nome, né? Tinha outro nome, né? O SBT É, trocava os eu não nomes. lembro o nome agora também. Era, Uma coisa. era garras de alguma coisa. O cara tem uma mão, né, que troca lá, alguma coisa assim, acho que garras de aço, né? Ah, pode ser, pode ser. Então, eu lembro nitidamente qual foi o primeiro filme que eu assisti, porque eu lembro até hoje, assim, foi acho que em 96, eu tinha 7 anos de idade, e meu pai chegou com um VHS de A Fúria do Dragão, cara. E foi o primeiro filme que eu vi do Bruce Lee, cara, A Fúria do Dragão. Eu lembro como eu era muito novo, eu não saquei muito a história do filme, assim, e nem o contexto por trás do filme, mas o primeiro filme que eu assisti foi esse e eu fiquei louco com as cenas de luta, né? Inclusive, pelo fato do meu pai também ser, o meu pai faixa preta de karatê, faixa marrom de aikido também, sempre amou artes marciais, e sempre trouxe para casa, então, pô, VHS do Van Damme, Steven Seagal, Bruce Lee, eu tinha acesso a tudo isso desde pequeno. Então eu lembro que o primeiro filme que eu assisti foi o Fúria do Dragão. Bem, então agora a gente vai entrar de vez aqui da história do biografado. É curioso que, assim, muitos casos, cara, começa sempre com o pai, né? Porque o Lee Roen-chon, que é o pai do Bruce Lee, ele não parava de trabalhar. Ele era cantor de ópera, fazendo parte da companhia chinesa de Hong Kong. O interessante é que existe uma ligação entre a ópera chinesa e os filmes de artes marciais. Os filmes nasceram de adaptações de histórias folclóricas, né? Do Wuxia, né, o Leandro? Wuxia, né? Isso mesmo. Isso. E aí a arte marcial foi passada para essas novelas e tudo, e
Enfim, a ópera abraçou muito isso aí, né? Tem até um filme chamado Pequim Opera Blues, não sei se vocês assistiram, é muito bom, assim, que tem é meio comédia, assim. Comédia, assim. Exatamente, ele mostra bem esse contexto, né? Tanto que tanto o Bruce quanto o Jack Chan e o Jet Li, eles vêm dessa escola mais o Bruce Lee nem tanto, mas o Jack é muito ligado à ópera de Pequim e essas óperas que são como se fosse uma cópia análoga aí do Kabuki, né? Só que mais focado em artes marciais, né? Uhum. Em pirueta, etc. Bem, o pai do Bruce sabia de algum desses movimentos, ele era muito bem sucedido nas técnicas que sabia, né? E ele conheceu a mãe do Bruce na ópera, a Grace, né? Filha de chineses com alemão. O Leroy viajava sempre com as apresentações na ópera, fazia muitas turnês e a Grace ia junto. Até que um dia foram para os Estados Unidos numa viagem e a Grace disse que estava grávida, só que não podiam. Ah, não vamos mais viajar, né? E ficaram 9 meses lá. No meio disso, no dia 27 de novembro de 40, nascia o maior nome das artes marciais. Então, o Bruce Lee, que na verdade, quem sugeriu esse nome foi a enfermeira, porque com certeza ela não entendeu o nome chinês dele, né? Que era Li Junfan, né? Antes do casal ter o Bruce, eles tiveram um filho que morreu no parto, que daí que vem a lenda de que o primeiro filho que morre é sinal de azar, e aí foi dado o nome feminino para ele, né? A Phoebe, que era a outra irmã dele que sucedeu, era mulher, então tudo bem. Aí, como ele veio depois, o nome dele foi Shifong, que é um nome feminino, Uhum. pra enganar os deuses, né? Até vestiram ele de menina e tal. Cara, eu queria perguntar pra vocês aí. O filme Dragão, ele exclui muita coisa, cara. Por exemplo, você assiste o filme achando, ah, nossa, o pai dele, coitadinho, parece um coitado, né, que juntou dinheiro pro filho ir pra América, né? Pois é. E não foi bem Não, assim, né? não, eles eram uma família bem de vida, né? Nunca Exato. passou necessidade nenhuma. Tanto não passou necessidade que ele inclusive conseguia, ele tinha vínculo com cinema chinês, eles eram bem de vida. Tanto que o Bruce chegou a fazer alguns filmes quando era criança, né? Com 3 semanas ele já apareceu num filme. Então, Exato. tipo assim, nossa. Começou bem cedo. Não, é o que a gente estava conversando sobre o como já começa aí as disparidades entre a visão do que é o Bruce Lee e o que realmente foi o Bruce Lee, né? Então os caras romantizam muito essas coisas. Eu vou ser sincero pra você, assim, eu não sei, eu não assisti nenhum quando ele era criança, né? Alguém Uhum. assistiu aí alguma coisa? Eu vi Não, algumas cenas, também. eu vi algumas cenas e quando tava me preparando pro especial aqui, mas assisti não. Cara, então, falaram que era pra ele. Como ele era hiperativo, né? Ele usava isso aí no filme, sempre fazia meio papel de marginalzinho ali, um cara meio. Moleque meio travesso. Ele interpretava ele mesmo, então, né? Exatamente. Tanto que a gente acho que vai falar um pouco mais pra frente que foi esse um dos motivos para ele ter ido para os Estados Unidos, né? Essa hiperatividade e esse temperamento sempre ácido que ele teve, né? Ele chegou a ter problema lá com a máfia lá, né? Com a máfia, com a triade, né? Triade É. chinesa. Cara, ele brigava na escola, o cara era expulso. Meu, não tem jeito, né? Dizem que não tem jeito, né? Tava, Aí o cara vai falar, ah, não, ele era um cara bonzinho, calma, né? Não é bem assim, né? Também a personalidade do cara era muito forte. No filme, acho que do Ip Man, eles dão um pouco, eles até falam um pouco disso, assim, né? Desse temperamento mais arisco dele, e essa hiperatividade dele. Mas também dão por ser uma figura nacional muito forte, eles dão uma romantizada na persona dele, né? Uhum. Bem, o pai dele acabou até cedendo ali para ele, porque o pai dele não queria que ele queria que estudasse tudo, mas acabou cedendo, né, por causa disso aí. Dizem que o tio teve uma influência ali no comportamento dele de fazer, não, você quer fazer artes marciais e não sei o quê.
O pai dele já conhecia. E também tem um outro detalhe aí nessa história que eu acabei esquecendo, que o pai dele conhecia o ator Kwon Tak-hin, que é o cara que faz todos aqueles filmes lá, que na verdade inaugurou as artes marciais no cinema, ele fazia o Wong Fei-hung, que é aquele médico famoso que lutava. São filmes assim que eu acho que muitos devem ter sido perdidos, cara, porque o cara fez mais de 100 filmes. Eu acho que uns 80 é o mesmo personagem. O cara se especializou mesmo. E ele lutava, né? É Hungar, né, Leandro? Hungar. E isso ele acabou, né? Já que eles tinham pouco dinheiro, acabou indo pro Ip Man. Sobrou a bola pro Ip Man, né? Mas parece que ninguém queria dar aula pra ele por causa da mãe dele ser mestiça, né? Então não aceitavam ele como aluno, né? Exato. Aí aceitou ele como aluno, mas eram aulas individuais, né? Não fazia aula em turma, né? Daí você já vê a questão da identidade que mais pra frente ele vai querer legitimar, né? Não a identidade só dele, mas a questão chinesa mesmo, né? Porque desde o começo, que nem esse caso da mãe dele, né? Já você é mestiça. Cara, é interessante que você já vê traçando o Bruce Lee mesmo, da filosofia dele, tudo isso aí, né? A questão não tem raça, não tem esse tipo de coisa, né? Ele por ser teoricamente, ele ser um filho de duas pátrias, né, e não, ele não, ele, ao mesmo tempo que ele não se situava em lugar nenhum, ele também tinha uma identidade muito forte e ele queria mostrar não submissividade do chinês em tudo, entendeu? Como era visto no mundo, né? Tanto nos Estados Unidos como no mundo, assim, essa visão do chinês operário e fraco, né? Ele queria desestigmatizar isso do mundo, né? E o curioso também do Bruce Lee é as aulas de tchá-tchá-tchá, né? O cara Isso, foi campeão de tchá-tchá-tchá. ele era campeão de tchá-tchá-tchá, dançarino exímio, inclusive. E largou tudo para as artes. Não, é interessante isso, porque tem muito a ver com artes marciais também, né? Movimento corporal na completude ali. É muito difícil dançar, cara. Inclusive, eu acho isso bonito das artes marciais chinesas, especificamente, por essa fluidez, entendeu? Eu acho que a dança ajudou muito ele nisso, assim. Porque, por eu ter estudado mais as artes marciais japonesas, eu vejo a diferença, inclusive, da base, entendeu? A arte marcial chinesa, por mais que tenham muitas vertentes que sejam mais rígidas, assim, em sumo, a maioria delas é mais fluida e mais líquida, né? Enquanto as artes japonesas, assim, são mais rígidas e a base é mais forte, né? Funkotat também ele fez, né? Fez com Contact, Wing Chun, que era o do Ip Man, ele chegou a fazer boxe, né? Karatê, boxe chinês, que era como se fosse um kickbox, né? Que era uma mistura de boxe, como se fosse um Muay Thai com golpes específicos. Então é assim, ele não era, ele era versado em várias artes marciais, o que levou ele à criação da própria mais tarde, né? Uhum. E no final das contas os pais dele ficaram de saco cheio e ele foi morar na América, né? Galera, eu só vou fazer um resumo dessa chegada dele na América, só pra gente dar um andamento nas coisas, né? Porque, assim, é muito famosa essa parte, né? Ele foi morar com o tio dele, o tio Shawn, em Chinatown, e começou a dar umas aulas de dança. Treinava Kung Fu em uma academia, só que ele não conseguia se adaptar muito. Mandou uma carta pra mãe reclamando que ele não estava conseguindo, e ela achou melhor ele ir pra Seattle. Aí o tio dele tinha uma conhecida lá, a Ruby, que era a dona do restaurante, onde ele foi trabalhar. Ele não gostava também do emprego do restaurante, mas foi aí que ele conseguiu uma grana e conseguiu terminar o colegial e frequentar a faculdade estudando filosofia. Ele fez filosofia, psicologia e psicologia. É que lá tem os majors, né, e os minors. Eu acho que era major em psicologia e minor em... Aliás, major em filosofia e minor em psicologia, tal. Tem uns lances assim. Você consegue, tipo, espalhar
a grade, né? Pra fazer mais de uma formação. Arrumou uma namorada nessa época, a Emi Sabo, e essa mulher, cara, várias vezes ele quase casou com ela, quase que era pra ser a senhora Bruce Lee. Foi nessa época que o Bruce começou a dar as aulas, né, de Kung Fu nos quintais e nas praças. Em 63 a Amy foi trabalhar em outra cidade, por isso que o namoro acabou. Passou um tempo em Hong Kong e voltou para Seattle. Foi aí que ele conheceu a Linda, né? Nesse retorno, quando ele começou a dar as aulas de filosofia oriental juntas com as artes marciais. Os pais eram conservadores, os pais dela eram bem conservadores e não aceitavam o namoro com ele. Eles nem ligaram e já iam casar logo de cara. O Bruce estava de saco cheio também do povo do restaurante e ele já estava em outra. Ela apoiava muito ele e quando eles viram que eles tinham uma quantidade enorme de alunos, né? Foi aí que eles resolveram fundar a academia do Bruce Lee. Foi um sustento deles por muito tempo até o Bruce Lee voltar para Hong Kong. Na verdade, nessa parte das academias eu sei bem pouco, que eu sei que ele tinha uma. Ele abriu uma academia junto com um amigo dele que era faixa preta em. Ah, agora eu não lembro em quê. Não, então, também não lembro qual arte marcial que o sócio dele era. Acho que era judô, se eu não me engano. Ele era judoca? Acho que era Eu acho que judô. tinha que ser uma coisa japonesa mesmo, viu? Era judô mesmo, cara. O nome do cara era Jesse Glover, lutador de judô. Que depois virou instrutor, inclusive. Instrutor e assistente dele. A academia deu muito dinheiro porque ela não tinha preconceitos. Ela aceitava qualquer um que fosse lá querer saber sobre Kung Fu, sobre Wing Chun, enfim, sobre as artes marciais em geral. Tinha outro ponto importante. O Bruce já estava nessa época desenvolvendo o Jeet Kune Do, né? Uhum. Então, eu acho que aí daqui para frente a gente pode já entrar nas tribulações do Bruce Lee. E aí? O Jeet Kune Do, então, vem como... É interessante entender isso, porque pelo background do Bruce Lee em si, e por essa filosofia de vida dele, de criar uma arte mais fluida, né? E eu acho interessante isso, porque se você olhar a proposta do Jeet Kune Do com o que aconteceu no futuro, meio que o Jeet Kune Do é o que o MMA virou, né? Que a ideia dele era essa, era uma arte não sem kata, né, sem kati, uma coisa mais fluida que se adaptasse a cada um dos seus lutadores. Então, é como se fosse uma arte marcial para cada pessoa, né? Só que eu não sei, algum de vocês já praticou alguma arte marcial ou Kung Fu, Jeet Kune Do, alguma coisa? Eu não. Da minha Eu só fui até faixa laranja karatê. não. No caso do Jeet Kune Do, tanto que é uma coisa que falam, e muitos atletas que treinaram com o Bruce Lee criticam hoje em dia, é que meio que acabou virando outra arte marcial, entendeu? Em vez de seguirem essa fluidez que o Bruce Lee almejava, entendeu? Começaram a criar técnicas específicas, entendeu? Que não É, era a proposta dele. A ele se proposta dele era ter arrependeu, algo né? bem mais. Uhum. Ele se arrependeu de ter dado um nome até, né? Exatamente, porque na concepção dele, a forma ela deixava as pessoas sem a flexibilidade de poder operar dependendo da situação em que a luta se encontrava. Então, se você treina só um kata ou um kati de uma forma, você se limita a um range específico de ataques, né? E de defesas. E ele via a luta mais do que isso, né? Por gostar muito de lutar e ter lutado muito na rua, né? Ele participou de algumas competições também, mas ele também lutou muito na rua, né? Como a gente sabe que o bicho era bem brigão, né? Então ele via a fluidez dessas lutas e percebeu que a forma em si ela restringia o ataque e a defesa e ele quis fazer uma filosofia diferente, né? Algo mais fluido.
tanto no aspecto marcial quanto no aspecto filosófico mesmo. Tanto que eu vejo muito, e eu acredito muito nisso, que se ele tivesse, se ele continuasse vivo até hoje, ele teria treinado outras artes marciais e estaria analisando ou até comentando lutas de MMA, etc., porque tirando a parte física e brutal do esporte e toda a parte comercial por trás dela, né? É meio que ele pregava, assim, o estudo de várias artes marciais e o melhor de cada uma para operacionalizar ela, né? Tornar ela o mais operacional possível, né? E real, né? Porque tem muita coisa nas artes marciais, e quem pratica sabe disso, que numa situação real você sabe que não vai funcionar. Pro Bruce Lee o mais importante era a funcionalidade, não a beleza, né? Isso a estética do movimento. É que nem quando ele tem uma série que ele aparece lá com o Franciscus lá, que aí ele tá imobilizando lá o cara lá, o que você vai ter que fazer? Aí o cara, não dá pra usar as mãos, as pernas, não sei o que e tal. Aí ele fala pro cara, não, você tem que morder. Exatamente. Você se adapta da melhor forma possível ao tipo de situação que está te ocorrendo, né? Era meio que isso que ele pregava. E a realidade, né? Você vê isso até nos filmes dele. Tem uma. Mais pra frente a gente pode até falar, mas tem uma história bem engraçada entre ele e o Jack Chan que demonstra bem isso, né? O como ele pregava pelo realismo das lutas dele até nos filmes, né? Sim, sim, sim. E aí que tá, tem a grande apresentação dele em Long Beach lá, que ele meio que desafiou o pessoal, né? Você chegou a ver isso aí no... Eu acho que no filme não tem. Ô, Rogério, você viu alguma coisa disso aí? Eu vi alguns vídeos, né? Que ele fazendo flexão com o dedo, derrubando com o pessoal com um golpe só, né? Eu vi alguma coisa assim. O golpe mais famoso que deixou ele mais famoso, né? Que é o golpe de 1 milímetro, né? Que ele só esticava a polegada, mão, né? 1 polegada, eles, 1 milímetro, cara. é isso que eu ia falar, é 1 polegada, né? As medidas americanas, né? E ele usa toda a intensidade do corpo dele para gerar uma inércia num ponto fixo, né? E ele consegue derrubar as pessoas com isso. Então você vê a potência e a técnica dele eram impressionantes, assim, e muita gente lembra até hoje disso. Eram golpes muito rápidos também, né? Assim, Sim. tinha uma agilidade muito grande nos golpes, né? Uhum. Isso vem do Wing Chun, né? O Wing Chun, tanto que tem aquele que é um poste de madeira, né, com vários bracinhos, e você treina a fluidez dos seus movimentos através daqueles braços de defesa ali. E o intuito sempre foi, tanto do Wing Chun, que ele treinou bastante, e o boxe chinês é a agilidade de movimentos e o impacto, né? Gerar o máximo de impacto na maior rapidez possível, né? Lá, né? E nessa apresentação aí, que ele foi descoberto, né? O cabeleireiro do Batman, né? Tava lá, né? Do Batman, exatamente. E ele que levou, né, as fitas, as gravações dessas apresentações pro diretor. Eu não lembro o nome do diretor, cara. Do diretor de produção. De produção, que depois foi o responsável pelo Besouro Verde e tal. Bill Dozer é o nome do cara. Eu acho que é isso mesmo. É isso aí. E não sei se vocês sabem, esse cara estava envolvido. Esse cara foi um dos mortos lá do Charles Manson. Sério O mesmo? cabeleireiro, é? Ele foi um dos caras Putz, que morreu lá. ele que tava na casa com a Sharon lá? E o dono lá da casa, né? Sei. Você imagina essa situação do. Ah, e nessa época aí também o primeiro rebento dele nasceu, que foi o Brandon Lee, né? Uhum. O Brandon, coitado, né? Que também morreu bem cedo, também bem jovem. Fim trágico também, né? Assim, e até eu lembro há muito tempo atrás, não sei se aconteceu aí com você, Rogério, ou você, Leandro, que o pessoal sempre falava, morreu que nem o pai. Não sei se vocês lembram dessas histórias, assim, bem. Tinha, todo mundo falava, né? Tinha.
Porque tanto que falam muito isso, que a morte do Brandon reacendeu todas as teorias conspiratórias possíveis sobre a morte do Bruce Lee de novo, né? Então tinha muito isso, morreu igual o pai. O Brandon, eu não lembro o ano que o Brandon morreu, cara, foi 90 e pouco, né? 93, Foi no 93. 20 anos depois, 93, 93. né? Na filmagem do É, Corvo, né? mas vocês assistiram o. Como que é o filme depois da Operação Dragão? É o que ficou O Jogo da inacabado, o Morte. Jogo da Morte. Jogo da No Morte. Jogo da Morte, o Bruce Lee morre durante as filmagens de um filme, né? Sim, É. tem essa história. Um tiro. É verdade. É muita Ah, coincidência. Aí começam as teorias da conspiração. Era tudo um joguete. Tanto que tem também o mito, né, de que foi a máfia chinesa que matou os dois, né? Por causa dos segredos, né? Porque ele estava ensinando os segredos das artes marciais pros gaidins, né, pros caucasianos americanos. Caucasiano, né? Todo mundo, né? Inclusive o Karim Abdul-Jabbar, né? Era aluno dele. O não, cara treinava todo mundo. Ele tinha uma coisa que era assim, ele tentou se justificar do tipo assim, o karatê aqui é popular porque os japoneses, no final das contas, né, abriram pro... Mas a gente sabe que foi mais ou menos na época da invasão ali, né, no Japão, né, quando os americanos invadiram ali, né. Mas assim, ele achava que tinha essa... E aí já tem também a rixinha com o japonês, né. Já tem essa coisinha que nos filmes vai ficar mais explícito ainda, né. Exatamente. E já que você tocou nesse assunto, e aí cai de paraquedas lá, dizem que caiu de paraquedas lá o Wong Jackman. E aí? A famosa luta de desafio do Bruce Lee com o cara aí. Que ele fez o cara implorar, né, em chinês pra parar a luta, né? Reza a lenda, né? Tem muito disso. Aliás, isso é uma tradição. É muito engraçado falar isso nas artes marciais, porque por mais fantasioso que pareça ser, isso é muito comum. Até os Gracie passaram por isso. Do jiu-jitsu, os Gracie passaram por isso. Então é prática comum desde a época feudal das artes marciais até os anos 90 rolando isso, entendeu? Os caras fazendo competição interna a portas fechadas, entendeu? Lá naquele documentário lá, a Linda falou que durou bem pouco, assim, né, a luta, né? No Jornada de um Guerreiro lá, né? Foi uma luta bem rápida, segundo ela. Ela falou que durou minutos, né? Mas falam que o Bruce Lee, depois dessa luta, ele achou que foi devagar demais. Ele achou que deveria ter terminado mais cedo a luta. Aí ele começa a treinar mais ainda, entendeu? Mais ferozmente. Então, lá, aí eu. No Dragão, não sei se vocês lembram lá, que é ali que ele ficou aleijado, né? Entre aspas, né? Ele ficou. Fraturou a vértebra ali, né? Essas coisas que são muito assim, né? Lá é desse jeito, ele tá andando de costas, o cara tá indo embora e o outro chega lá por trás lá e. Cara, mas na série do Bruce Lee, a lenda, a série é boa, cara. Eu já ia entrar nesse negócio da série. A série é legal, é meio novelona, assim e tal. É bem feito. É legal porque tem lá o Gary Daniels, tem o Michael J. White, tem o Ray Park, tá lá. O Ray Park faz o Chuck Norris ainda. Caramba. Pois é, imagina o Darth Maul fazendo Chuck Darth Norris. Maul, Né? isso que eu ia falar. Darth, é o encontro, né? Mas assim, é que Encontro o de cara sabe, né? O cara sabe karatê e tal. Não, Né? Fica legal. Isso que eu ia falar. O Ray Park é ele é um dos artistas marciais assim de Hollywood mais famosos, tanto que ele ajuda a equipe de dublê até hoje, assim. Aí voltando à luta. Aí tem a luta lá. Tem um monte de gente lá assistindo a luta. O amigo dele lá que tava armado, né? Porque vai que a coisa fica feia, né? O cara vai que a coisa Vai que complica. engrossa. E aí, o cara bate. Meu, é sério. O Bruce Lee tá de costas, assim, numa coluna ali, né? De concreto. E o cara bate uma madeira, chuta uma madeira, assim, nas costas dele, cara. Gosto dele? Caramba.
Ok, Meu, né? é, Então, é. eu já vi relato que foi meio que uma. Foi treinando, né? Esse problema que ele teve, assim, da vértebra Não, foi com treino, não não teve pode nada a ter ver com sido a assim. luta. Não pode ter sido de uma forma comum. Não pode, né? Não pode ser da forma mais lógica, né? Tem que ser numa luta até a morte com, tipo, um representante da máfia chinesa. É, o cara treinava demais, assim. Então, pô, o mais lógico seria isso mesmo. É, e É, outra, você vê as práticas de treinamento do cara, ele se desidratava muito, cara. Ele não, ele fazia umas dietas muito loucas, assim, ele fazia treinos muito mirabolantes, então o cara exagerava muito também na parte de treino. Eu fiquei sabendo que ele usava 3 tipos de saco de treino. Uhum. Um cheio de feijão, um outro cheio de areia e um terceiro que era com limaia de ferro. Verdade, isso aí? porra! Eu acho que, falando do ponto de vista técnico, não faria sentido, cara. Ele ia machucar a mão dele, porque assim, tem arte marcial que treina calejamento, né? Kung Fu não é uma delas, cara. Tipo, e eu acho que nem era o princípio do cara. Então, ele podia até ter 2 sacos de. Mas com ferro eu acho difícil, cara. Ele ia quebrar o punho dele, ia fraturar tudo, cara. Não, não é funcional, entendeu? Volta- É, entra na parte mitológica, né? Nossa, né? Tem Pô, muito disso, cara. Tem, não, na China, assim, é curioso, cara. Eu até admiro isso aí, sabe? De eles querer, porra, o cara era importante, tá, vamos... Pode ter a lenda, assim, eu acho legal, assim, eu acho bacana, assim, né? Não, eu acho legal, inclusive, do ponto de vista dele ser, dele, tipo, alguns atores específicos, assim, os caras são reverenciados até hoje porque eles abriram caminho para uma nova geração entender a cultura dos caras, e eu acho importante. Ainda mais para um povo que na visão do cinema ocidental era, né, ridicularizada ou mal representada. Então, ele foi muito importante para a representação do oriental como um todo no Ocidente, assim. uhum. Eu não sou do tempo do... Eu acho que o Rogério é do tempo do Besouro Verde. Você assistiu, Rogério? Mudando totalmente. Voltando à carreira do Bruce Lee. O Você Bruce assistiu? Lee. Você Eu só assistiu? assino, só assino no filme só. É, Nem, tá. nem, nem, nem aquele episódio que eles participam lá Do 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 Batman? Batman. Batman lá não assisti. Esse aí eu vi, mas porque eu achei perdido por aí, cara. Mas. Tanto que tem uma história engraçada desse episódio aí que ele se recusou a perder do Robin, né? Não sei se vocês estão ligados. Ah, não sei. No roteiro original, era pro Robin ganhar do. Como Do que é o nome Cato. do personagem dele? Do Cato. Kato, O é. cara, É, exatamente. Era pro Robin ganhar do Kato. Aí o Bruce Lee falou: Eu não vou perder do Robin, cara. Ele se recusou. Aí o diretor, pra meio que mediar, fez uma luta mais ou menos dos dois e acaba empate, né? Então Putz. nem o Kato nem o Robin ganham, fica empatado ali. Mas é meio. É risível, assim, porque você vê o Bruce Lee, né, fazendo os movimentos e tal, e o Robin, que é nitidamente um ator sem muito traquejo ali, lutando, é muito engraçado, assim, cara. Nossa. Você percebe na atuação, né? É bem diferente, assim. Dizem que ele chegou lá quebrando tudo, né? No primeira tomada ali, o cara deu um pulo lá, quebrou não sei o que. Os caras ficam, porra, mas o que tá acontecendo? Tipo, eles ficaram impressionados com a agilidade, né? Com a velocidade do Bruce Lee. Tanto que eles pediam pra ele diminuir a velocidade dos golpes porque eles não conseguiam pegar em câmera. Tinha muito disso também. na época as câmeras não tinham a velocidade que tem hoje, então em muitas tomadas de cena não conseguia ver os golpes, né? Ficava só o borrão. É, a Só o TV borrão do já é movimento. diferente, né? Cara, aí que eu acho que o negócio pesa pro Bruce Lee, porque ele achou que ia estourar a série e de repente os caras cancelaram, né? E aí ele só conseguiu fazer aquele negócio, ficar com pontinha de TV,
Aí vai pra lá, vem, aparece numa coisa ali. Aquela que eu tava falando da série com o John Franciscus lá. Tipo, o cara é famosa aquela cena, mas também não deram muita bola pra ele, né? É curioso, cara, porque hoje em dia é totalmente o oposto, né? Tipo assim, lá eles desprezavam mesmo, ator chinês, que vem encher o saco? E o cara tinha identidade de americano, o cara era americano, nasceu lá, pô. E mesmo assim tinha o preconceito. E hoje é totalmente o oposto, quase não tem nenhum grande astro chinês. Agora tá emergindo um pessoal assim e tal. Mas durante um tempo, cara, tava todo mundo na América. É interessante essa, né? Eu antes desprezava, agora, infelizmente, tá. Eu ia falar, entrar no assunto do Kung Fu. Alguns falam que ele não tava tão envolvido, mas eu acho muito difícil, cara. Ah, do Dave Carradine, você É, diz? é. Ah, sim. Ele falam que foi a oportunidade perdida dele, né? Que ele ia ser o líder, o lead ali, né? O ator principal, mas não falaram que não ia ser rentável, né? Tanto que eu vi uma entrevista com ele que ele fala que ele fala que até entende, ele é contra o racismo, etc, mas ele fala que ele até entende do ponto de vista comercial, que ele falou que um ator caucasiano na China também não faria sucesso igual, entendeu? Tanto que com o fim do Besouro Verde ele meio que volta, né? Sim, sim. Assim, ele volta pra ver. E aí, né? A Linda ficou nos Estados Unidos, né? Ela tinha ficado lá e ele foi. Só que pra sorte dele, o Besouro Verde foi um sucesso lá, né? Sim. Foi um E sucesso. na China eles trocaram o nome da série, né? Ela É o chamava o Show de Cato era o principal. Eles É, reeditaram, né? Eles faziam uma reedição onde invertia os papéis. Olha só, hein? é ótimo. O americano adora fazer isso, né? Localizado, né? Luiz quer falar. Adora fazer remake, né? Localização. Old Boy que o diga, né? Putz. Nem fala. Bom, é outro assunto, outro assunto. Um detalhe assim é que é interessante que ele conseguiu uns amigos assim legais lá, tipo o James Corbin era aluno dele, o Steve McQueen era aluno dele, toda aquela galera que nem você falou, o Kareem Abdul-Jabbar, todo aquele pessoal que depois se envolveu de alguma forma com né, ele se deu bem assim nos contatos, né? Pena que não. Ele, ele acho que ele chegou a ser até gerente de dublê do Rat Pack lá, esqueci o nome dele, do James Dean. James Dean não, cara. Como é o cara do Rat Pack, cara? Jim Martin. Jim Martin, exatamente. Acho que ele chegou até a fazer, inclusive no filme que ele fez com a Sharon Tate, cara. Sim. Ele foi ele que foi o organizador de dublê desse filme, inclusive. E foi o primeiro filme do Chuck Norris. Isso, Eu acho que é ali é que. isso aí mesmo. Aí, ó. Mais um que também entrou ali na galera ali No, do Bruce Lee. é, Eu não assisti o filme, eu não assisti o filme. qual dos Esse do, filmes? do, do Jim Martin aí. Ah, eu também Eu não. Eu sei que é conheço meio. É pelo. espionagem, meio comédia, assim também, né? Tem um lance assim. É, eles pegam uma temática meio exploitation focada nele sendo um agente assim Uhum. secreto, e tal. Depois eu vou pesquisar o nome e coloco depois o nome. E aí ele indo lá pra China, né? A gente comentou, e ele encontra o Raymond Shaw, que é o grande produtor chinês, né? Tinha a Shaw Brothers, né? E o Raymond Shaw na época ele estava começando o estúdio dele, o Golden Harvest, né? Uhum. É o grande concorrente da Shaw Brothers, né? O cara já começou ali, falou, não, ó, aqui tá fazendo muito sucesso esse negócio aí, vamos colocar você para atuar nos filmes, né? Sim. Eu não sei qual que era a expectativa do Bruce Lee, mas eu acho que ele tava otimista, né? Apesar que falam que na estreia do primeiro filme dele ele tava bem apreensivo, né? Imagina, né? O cara foi meio que esnobado, né? Como é que o O cara cara ia ia ter ter. Sim, confiança assim também, né? A gente tá falando que ele teve confiança, mas ele foi meio confiança com o pé atrás, né? exato. Ei, ô Marcos, É.
Antes dele ir pra Harvard Ghost, ele chegou a ir pra. Tentou na Shaw Brothers, né? Mas lá ele foi recusado, não foi? Teve isso aí mesmo. Eu acho que era a questão do contrato mesmo, que ele achava que era um contrato que não. Ah, tipo, não valia a pena. Teve alguma coisa, uma questão aí do salário. Acho que foi contratual, ele achou que poderia ganhar mais ou ter mais destaque. Eu acho que ele ia ser vilão em alguns filmes, ele não ia ser o principal. Tinha essas maracutaias de cinema, né? E aí a gente vai entrar aí mesmo na fase clássica do. Ah, mas antes da gente entrar, nós vamos ter o momento testemunho do programa. E o primeiro aqui vai ser o Ronaldo Leandro, daqui de Arapongas, que vai fazer o seu relato sobre o nosso queridíssimo Bruce Lee. Vai lá, Ronaldo. Fala, Damiani. O Ronaldo aqui, cara, beleza? Então, sobre o Bruce Lee, cara, uma coisa interessante que eu acho legal de falar é aquela questão quando a gente é na infância da gente, a gente é pequeno, a gente conhece e tal, mas só pelo nome a gente conhece como uma lenda, um mito, né? Como se fosse um super-herói, alguma coisa assim. A gente não acredita que realmente existiu. E eu mesmo, recentemente, que eu fui, recente assim, né? Há uns 10, 11 anos atrás, que eu comecei a pesquisar e comecei a ver muito mais coisas, descobrir muito mais sobre ele. Tanto em vídeo no YouTube, lendo, até tem um livro dele sobre a a arte marcial que ele criou, o Jeet Kune Do. Aí que comecei a ficar mais interessado ainda, né? Sobre a vida dele tudo. E para quem não conhece, indico muito para procurar também os vídeos e até o próprio livro dele da Jeet Kune Do. E eu acho que é isso, cara. Para mim o que marcou bastante foi mais recente. Antigamente a gente tinha, aí eu fiquei mais impressionado ainda, na verdade, né? A gente descobre que o cara realmente existiu e fazia tudo aquilo lá mesmo de verdade. Não era só questão de cena de cinema, né? Então fica aí o, a dica aí até pro pessoal, quem for ouvir aí, procurar mais sobre a vida do Bruce Lee mesmo. É muito interessante. Pra mim, o cara é sensacional. Valeu? Estreia O Dragão Chinês, 1971. Filmado na Tailândia, para ser mais barato, e baseado num herói local. Eu não sabia dessa história aí, que teve um cara lá que. O negócio era tão precário que a água dos caras era amarela, né? Do hotel onde eles estavam, né? Caramba. E Ó, a trama é bem simples, mas funciona, né? Eu acho legal assim que ele não é um filme assim que ele não tem muita sobra, assim. Ele é meio, ele vai direto ao ponto, assim. Eu acho que é legal ali os personagens, aquele cara que faz o primo dele. É legal aquela parte do que o cara vai todo mundo se apresentando assim. E você não entende muito bem o nome dos caras. Quando chega no último, você já esqueceu o nome do primeiro, né? Porque é tudo meio. eles são primos, então meio. Tudo igualzinho. Cara, é uma loucura. Mas falando da trama, o Bruce Lee vai. Ah, gente, aqui vai estar spoilers aqui também, né? O filme tem mais de 40 anos, né? Por favor, né? Anos, né? Pelo amor de Deus, né? Que ele vai morar com os primos e trabalhar numa fábrica de gelo lá. E ele acaba descobrindo que, olha só, tem um contrabando de drogas no gelo. Coisa bem. Bem Mas, assim, específica. Mas é legal porque eu acho que funciona, cara. O filme tem umas coisas ingênuas, mas assim, eu acho que é tão bem feito assim que você não acha esquisito, nada assim. Ele funciona bem, cara. Ele é dirigido pelo Lo Wei, que dizem que foi um cara que se aproveitou muito aí do Bruce Lee, mas não sei. E aí, o que vocês acham aí? Primeiro filme dele, O Dragão Chinês. É o que você falou, o plot do filme em si, ele é meio que secundário, assim, né? Eu acho muito. A parte que eu acho mais legal e engraçado ao mesmo tempo é a briga do Bruce Lee com os cachorros lá, cara. É muito mal feito, mas ao mesmo tempo é muito bom, cara. Então a parte que ele briga com. Que ele dá um chute também, o cara cai na parede,
que a parede quebra no E- formato do cara certinho. É isso, é muito cartunesco, né? Fica. Ele não queria essa cena. Ele falou. Então, porque ele prezava pelo realismo, ele não curtia esse tipo de coisa. Mas é super desenho, parece Hanna-Barbera, assim. Ele fica no formato certinho, assim. Não, esses dias eu tava passando por uma pessoa aí, que a gente fala do Bruce Lee, gente, mas assim, contextualizar um negócio é tudo, né? Porque você vê naquela primeira cena, ele chegando ali, aí os caras... Ah, e detalhe, ele fez uma promessa pra mãe que não ia lutar, né? Tem a questão da promessa pra mãe. Isso. Não, essa questão da promessa que ele não ia lutar mais, né? E aí aquela primeira cena da limonada lá, que tem a Nora Miau lá, a primeira parte que ela aparece ali, só aparece nessa cena aí, né? O cara dá um esculacho lá no moleque lá, aí nosso glorioso James Chan chega lá pra abafar a situação, né? Um dos primos do Bruce Lee. E aí você vê, cara, que a luta ali é bem do padrão da época mesmo, assim, daquele jeito, assim, meio câmera pegando tudo, o cara dando soco, assim. Não é... Você fala, porra, né, tô assistindo aí o filme do Bruce Lee, aí tem essa cena, assim, bem, assim, jogada, assim, e tal. Essa cena não valoriza muito, né? A estética da luta ali. Aí, pra essa pessoa que eu tava... Quando eu mostrei a primeira cena, que é aquela hora que aparece aqueles caras do caminhão lá, que eu fiquei pensando, porra, cara, tem tanto cara pra bater e pouco cara pra trabalhar, né? Pior que é. Realmente, cara. O cara tem vários. Chega um caminhão de capangas, cara. Você fala, pô, por que não coloca esses caras pra trabalhar, meu? Em vez de Vai ficar tudo pagando uns apanhar. caras que, tipo, os caras são trabalhador normal, coitado dos caras. Aí vai lá e dá um cacete nos caras lá, pô. Só serve pra isso, né? Capanga, função, capanga. 12 horas do dia dormindo, 1 hora pra bater em um inocente, tá ligado? E aí quando rasgam lá que o cara... Que eu acho que cai o negocinho ali da mãe dele, né? Aí ele fica puto da cara e já começa... Aí você vê a diferença da luta ali, cara. Isso que é interessante. O ângulo da câmera, tipo, ela tem um ângulo meio holandês, assim. Assim, é o Bruce Lee. Aí você vê a mão do cara mesmo, né? O cara tava pensando em outras coisas mesmo, né? Sim. Ele revolucionou esse cinema de ação e luta, cara. O cara tinha outra mentalidade, né? Ele sabia como valorizar, né? Que inclusive são técnicas que foram usadas pelo Jack Chan também, de valorizar o movimento, né? Tornar o movimento mais real, tal. Inclusive eles falam isso que normalmente em luta de cinema estadunidense eles cortam antes do impacto. E no cinema chinês eles dão uma ênfase tanto no movimento que é como se você visse o movimento duas vezes, mas na sua cabeça ele monta uma imagem só, entendeu? E o impacto fica mais real com isso. É muito legal. É aquela coisa, o filme eu acho pra mim funciona muito, assim. Funciona. Pra mim é um dos melhores do Bruce Lee. Eu sei que não tem tantos assim pra gente ficar escolhendo, assim, mas ele é o que mais flui. E a luta final lá, eu acho duas cenas que eu acho legal, essa cena aí. Tem outra também que é o combate final ali com os caras ali, com o filho lá do chefão lá, Uhum. o Tony Liu, que é o filho do cara lá. Cara, é sangrenta aquela luta, né? Não, é bem violento. Ainda mais pra aquela época, né? Que você não via muito. Apesar que no cinema asiático tinha mais essa coisa do sangue, né? Uhum. Mas é bem violento, assim, pros padrões da época, com certeza. Não sei se você lembra, Rogério, o cara dá uma estocada lá com um furador de gelo no cara, né? Essa questão da luta lá do gelo lá, que ele chuta o cara na parede. Eu lembro bem pouco desse filme. Porque eu acho ele bem fraquinho. É, Não, é o que eu falei, em parte de história ele é bem fraco, mas o que importa, cara, o que importa ali são as lutas mesmo. E se eu não me engano, isso que é da hora, que a produtora do. Não, a produtora do Tarantino, cara, a Miramax, eles fizeram um relançamento desse filme, né? Em HD e tal, uhum. eles deram uma melhorada no filme de novo. Não, a luta final lá com o chefão é legal também. Sim, porra. Não, mesmo a luta dentro
da parte de armazenamento de gelo lá é muito boa também. O filme arrecadou 15 vezes mais. Aí foi o grande. Aí o Bruce Lee tava feliz, né? Porque foi muito dinheiro, cara. Foi muito dinheiro. Ganhou muito dinheiro esse filme aí. A Linda fala que foi até ovacionado, né? Que eles estavam bem apreensivos porque parece que não tinha o público chinês ele interage muito com o filme assim e parece que com esse filme assim eles não interagiam muito e depois que acaba o filme foi ovacionado assim, os caras curtiram. Você vê, é um final meio assim, né? Ele é preso, né? Ele é preso, total. Essa coisa do sacrifício aí. Mas esse filme ainda não tinha as características mesmo do Bruce Lee, das temáticas. E aí o próximo filme aí sim que é o. Que aí ele já começa. Você já vê ali o Bruce Lee contra os japoneses, esse tipo de coisa. Que pra mim é um dos meus filmes favoritos, inclusive. A Fúria do Dragão é um dos meus filmes favoritos. Por ter sido o primeiro filme que eu vi e também por ser com uma das temáticas mais fortes, né? De preconceito, etc. Rogério, você reviu aí recentemente ou não? Como é que é? Isso deu uma passada por cima. Deu aquela passada por cima, assim, ó. No avance, para, avance, para. As lutas você viu, né? Pra quem não assistiu o filme, é o seguinte: o cara chega lá na academia dele lá e o mestre dele tá morto. Né? Aí vai ter toda uma investigação de porque ele tá morto. Tem umas coisas assim que eu acho um pouco. Mas tudo bem. Novamente, a história não é nossa, né? É uma história de vingança, mas o legal desse filme é que claramente o Bruce Lee é o espírito vingativo chinês contra os japoneses. Contra a opressão, contra a invasão, aquela coisa toda. Meu, aquela cena. Fala, Rogério. Eu nunca entendi muito bem aonde que se passa esse filme. Em que local. Então, na minha visão, é a China invadida, né? Porque ele não se passa no Japão, isso é nítido, assim. Na verdade, é Xangai, cara. Então, mas assim, dá pra falar assim que é o que acontecia em toda a China naquele momento. É verdade, mas o que me parece ser muito assim é isso, é China ocupada, tanto que tem a placa, né, a cena clássica da placa lá, né, proibido chineses e cachorros, né, não é isso que estava escrito? Pô, cena... No parque, né? O cara fala que assim, não, você passa aqui, se você vir agachado aqui, eu te deixo entrar. Muito foda, muito Pro foda. Bruce Lee, tá ligado? Não, né? Só não. Aí, coitado do cara. Então, é porque assim, tem um soldado, o cara lá o cara que tá impedido à porta ali, é um Sikh, né? É um indiano ali, né? Não é um... Sim. Por isso que Pode ser que tenha tido uma mistureba ali, né? Uhum. Pra representar. Pode ser, verdade. E é legal a cena da placa porque ela já vem na sequência da outra cena clássica, né? Que é o Bruce Lee lutando contra a academia, né? Chegando na academia, desafiando todo mundo. Todo mundo fica sentadinho no começo, né? Ele só. Mas aí. A japonesada não pode deixar leve, né? Tem uma história parecida com isso, inclusive, que é a história do Matsutatsu Soyama, né? Que é o fundador do Karate Kyokushin, né? Que ele não é japonês, ele é coreano. E é bem parecida a história, assim, desse filme com a história do cara, sabe? Não, e não sei se você lembra que tem um cara lá. Hein, Rogério? Não sei se você lembra que o cara fala que se alguém daqui me derrotar aqui, eu vou comer a placa, né? Ele fala os caras. Ele fala. Exatamente. E aí, na hora que o Bruce Lee dá um cacete nos caras lá e fala assim: e da próxima vez vai ser vidro. Com aquela cara, né, de raiva que só ele Nossa, sabia cara. fazer, né, mano? Bicho é a personificação do ódio ali. Não, eu acho a cena incrível, cara. Aquela cena lá lutando com os. É empolgante, cara. Empolgante. Assim, eu acho que agora falando do aspecto técnico, né?
tem alguns lutadores de karatê ali, mas em grande maioria você vê que é uns caras lutadores de Kung Fu fazendo postura de karateca, tá ligado? E muitas vezes fica nítido, assim, que a postura vira outra, entendeu? É bem engraçado, assim, do ponto de vista marcial, assim. Uhum. Nessa cena também tem uma coisa que o Tarantino pegou, né? Não sei se vocês lembram da cena do... É? Da noiva do Kill Bill? É. Sim, Você lembra, é igualzinho. Rogério, a parte da... Lembro. Crazy 8, os 80 loucos lá, né? É. Que ela Eles vai formam um passando círculo em volta dela. Que ela vai passando e cortando os pés dos caras, né? É. Isso. Ele vai batendo no pé de todo mundo com um nunchaku. Pá, 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 pá. Pô, cara. É muito bom, cara. É muito bom. Não, e a cena toda, cara, mesmo o começo da luta, o Tarantino, tanto que, lógico, eu vejo como homenagem, né? Os caras falam que é plágio safado, né? Mas pra mim é homenagem, cara. O cara tá homenageando o cinema que ele sempre amou ali. E quando acho que é 88 loucos, sei lá, estão lá em volta dela, né? Aquela câmera em cima, né? Exatamente, é a mesma câmera, né? E a hora que ele se posiciona assim, é que não dá para ver meu movimento, mas a hora que ele se posiciona, todo mundo dá uma travada para trás e os Crazy Eight lá também fazem a mesma coisa com a espada, assim. Então ele pega essas mesmas esses mesmos movimentos e coloca no filme, é muito legal. Uhum. Não, muito bom, cara. Tem a refilmagem com o Jet Li, né? Que é legal também. Eu achei legal o filme, assim. Acho bacana. Não, é bacana, é bacana. Só que eu nunca vi. nunca viu? E eu assisti uma vez também. Não lembro muita coisa, assim, do filme também. Mas eu lembrei que era bacana, assim. Sim. Mas é filme que não precisa refazer, tá ligado? Não tem. Lá eles não têm muita preocupação com isso aí, né? Não. Tem 1000 filmes iguais, tá ligado? Eles têm isso aí, eles têm esse perfil. E assim, depois aí ele tem ele começa a cometer uns assassinatos lá, né? Tipo, o cara pendurado lá, ele deixa o cara pendurado. A investigação, até ele descobrir o que tá se passando, eu acho assim demora meio... Porra! Não é. Esse é o ponto. Ele não é um filme de investigação, não é um filme de suspense. É só gerando, tipo, motivos para o Bruce Lee ficar putaço ou vice-versa, tá ligado? É mostrando mesmo, tipo, essa briga entre Japão e China, né? O preconceito também que rolava, né? E a derrocada final, que é a luta final lá com o mestre, né? Que é clássico também, né? Que tem um dos movimentos mais da horas, inclusive, de luta que ele joga a espada pra cima lá. Nossa, é muito da hora essa cena, cara. Até hoje eu acho bem feita pra caramba, mano. Ah, sim. O movimento, né? Cara, então, eu acho assim, os 30 minutos iniciais são fantásticos. Sim. Aí tem a investigação, ok e tal. Aí você já descobre do que se trata o negócio. E o Bruce Lee ainda não, então eu acho que esse que é o erro ali. Tipo, fica muito... Ele vai, aquela hora que ele... Até acho engraçada a cena lá que ele vai... necessária, né? Que ele vai instalar o telefone lá, sabe? Mas, É verdade. poxa, né? É desnecessário. Não, é uma gordura, tá ligado? Você vê nitidamente que é gordura. Eles têm um plot facinho, que eles precisam, sei lá, ter mais tempo de tela, aí dá aquela engordurada, o Bruce Lee fica, tipo, é o pior detetive do mundo, né? Pior detetive investigativo da China e acaba com a luta final ali, descobrindo tudo. Depois da meia hora final lá também é espetacular, cara. É a melhor parte do filme, cara. É o que você falou, é o comecinho, aí tem a gordurinha no meio, que você pode dar uma avançada se você não tiver saco. Como o Rogério fez. Exato. E pula pro final. Mas, cara, tem muito filme dessa época que tinha essas plot meio soltas, assim. Porque a gente reverencia esses filmes hoje pela qualidade da luta. Vamos ser bem sinceros. Sim. Achei que era pelas atuações, às vezes, mas...
Pelas ótimas Aquelas atuações, pelos. atuações shakespearianas, né? Exato, pelas histórias épicas, né? Super épicas Ó, e a gente, construídas de forma. você vai terminar, eu vou. Pode. Não, que é só isso mesmo. É Não que é nem pela tem. história, nem pela atuação, É, cara. assim, eu E pela vou. dublagem horrível também, né? Vamos falar da dublagem, né? Que eles fingiam falar em inglês, tipo, dependendo do filme. Aí fica Ah, aquela dublagem em cima de dublagem, porque eles não conseguiam gravar o áudio. Nossa senhora, cara. É sofrido essa parte aí mesmo, hein? Assim, só, né? Eu acho que tem dois caras nessa época que faziam filme assim que você fica. Oh, porra, o cara sabia filmar. Um era o Shen Shang, que fez aquele. O Espadachim de um Braço Só. Bom, esse é bom. Ele fez vários filmes, eu acho. Tem o The Heroic Ones, eu acho que é dele também, que tem o Bolo Yang lá. Meu, assim, esse cara sabia fazer, e o King Hu, que pra mim é o melhor cineasta dessa época de Kung Fu, essas coisas assim, que ele fez a Sim. Tocha de Zen, o Come Drink With Me, tem lá aquele lá que se passa no bar lá, o Dragon Gate. Cara, se vocês não assistiram aí, o pessoal aí que tá ouvindo, assistam esses filmes que o cara manjava mesmo. Porque, porra, você imagina, ele fez um filme de Kung Fu dentro de um bar. Ó, Já é o suficiente pra querer já. assistir, né? E a Tocha de Zen tem, assim, são 3 horas, mas você se interessa pela história que, por exemplo, o principal não lutava. Caramba. Tipo, aí que tá, é muito pra época, assim, que o cara subvertia algumas coisas, assim. E o cara Legal. acrescentava. Eu acho que o grande lance, assim, do cara querer subverter é o cara acrescentar, né? Não só, mas assim, voltando ao caso aí do Bruce Lee, é que nem vocês falaram aí, cara. É a questão das lutas mesmo. Aquela luta, que nem você falou, tem a luta com o subchefe, né? que essa Ah, daí é que cai a. o cabeludinho, né? Que parece o. Ele parece o dente de sabre, né? Chinês. É, um dos caras que comeu a placa, né? É. A costeleta gigantesca. Esse é um dos subchefes. Aí tem o cara lá, que tá, o mestre da academia mesmo ali, né? Que aí cai a Sim, o espada, Jock. né? É. Exato. E, cara, pra mim, o Bruce Lee, primeiro com o bastão e Uhum. depois com o Nunchaku, lutando contra o cara da katana, cara. Putz. Não, é muito legal. Não, é muito bonito, cara. É coisa que às vezes até o cinema japonês não sabia fazer direito, tá ligado? Que essa veracidade assim da luta de um bastão contra uma espada ou etc. Nossa, é muito legal essa luta. Bom, o que eu acho legal dessa última luta aí, que você falou o boss, o entre-boss, né? O boss do meio ali, que é um caucasiano. Ah, sim. A gente esqueceu de falar do bigodinho, né? Ele faz uns golpes de judô, tenta colocar uma chave de braço no Bruce Lee e tal, que é a cena, inclusive, que o Tarantino também usa no Kill Bill, que é da mão entreposta, né? Que você vê o movimento da mão do Bruce Lee, né? Que ficam como se fossem várias mãos, assim, e o movimento para. Ah, tá. Que meio que ficou marcada essa cena, assim, da velocidade, né? Aí Uhum. fica a mão assim. Aí ele dá um pau nesse bigodinho aí. Aí depois ele vai pro boss final, que é o japonês lá, da katana. Né? Tá Cara, esperando. não, e aí tem toda aquela luta. Aí o cara. Meu, é muito. Eu fico muito empolgado com essa parte. Porque ele vai Ah, de encontro com o Bruce Lee vai de encontro com o cara e dá um chute no pescoço do cara e o cara sai voando pela janela, cara. Porra. Aquela janelinha de papel, né? Nossa, cara. Não, que é característica, né? E é muito bem feita essa cena do cara caindo, assim, tipo, Sim, você é vê bem que feito. Você vê que tem cabo, mas pra época, assim, os caras deixaram de uma forma que fica muito transparente, assim, é muito da hora. Uhum. Não, que Não, assim, que tem a cena clássica de morte, né? Que ele dá aquele. E, né? Que, que é clássico da época, né? Dá aquela gemidinha final e morre, né?
Leva o chutão no pescoço, cai, dá a última gemidinha e morreu. E morreu. E a último take ali é ele correndo pro. Meio homenagem ao podcast daquilo ali. Ah, é? Eu não, Sim. essa referência eu não tinha pego, não. É, porque ele vai pular e os caras vão atirar nele, né? E, tipo, e congela a imagem Sim. ali, que nem no podcast também. É bem. Isso eu acho legal nesse filme também. É um final agridoce, assim, né? Você tem aquela catarse da violência ali contra o agressor, mas no final não adiantou nada, né? Ele se ferra e já era, acabou. É, o delegado lá, ele segurou as barras pros caras até não dá, né? É, É legal isso, exatamente. porque aí tem essa coisa, tipo, o japonês também mandava na polícia, né? O cara ali, Isso, é. como É, conhecia que eles, é o que o. fazia. O final é meio que a entrega do herói, né? O cara se Uhum, entregou em prol pra causa. pra causa, né? Exato. Ali ele tá representando o povo chinês, literalmente, cara. Tipo, não importa que a gente perca na guerra, mas a gente vai dar dar um sacode pelo menos uma vez nesses caras, entendeu? Pô, e também, né, foi outro sucessinho aí, né, na carreira dele, né? Que o primeiro já tinha quebrado os recordes, esse quebrou o primeiro, né? Aí finalmente deram tudo pra ele, né? O controle geral das coisas, né? Que foi o Voo do Dragão, de 72 também. E aí, vocês gostam, Rogério? Você curte o filme? Como é que é? Esse eu gosto. Esse tem o Chuck Norris, né? É, sim. É, que tem a depilação. Clássica Depilação depilação. do Chuck Norris. É. E esse é um filme que já custou caro, né? Os padrões dos caras, eles falaram, não, agora vamos gastar aí, pô. Pô, foram filmar na Itália, né? Esse filme eu tenho coisas conflituosas com ele. Primeira vez que eu assisti eu não gostei tanto. Aí a segunda vez eu gostei. A terceira vez, eu assisti 4 vezes o filme. 4 vezes. Ao longo da jornada. 2 eu não gostei, 2 eu gostei. Dessa última vez eu gostei, assim. Aí eu já saquei porque tem um lance meio de comédia. Ele é meio pastelão, ele é uma mistura esquisita de comédia com filme de ação, assim. Ele não se propõe a ser totalmente sério. Aí você Uhum. fica. Só que eles não deixam isso nítido, né? Fica estranho no final das contas, assim. É, eu acho que é porque era o primeiro filme que ele tava dirigindo mesmo, né? Pô, você Uhum. imagina, o cara pegar a direção, produção, escrita, o cara atuava, o É, cara fazia a coordenação dos. Meu, dos dublês, ele fazia tudo. quando ele chega. Porque assim, novamente dando um pequeno resumo aí da trama aí, ele vai trabalhar num restaurante, olha só, na Itália lá, com mais alguns parentes dele, né? Sim. Aí é legal que na hora que ele chega lá, depois que ele sai do aeroporto lá, o cara pergunta pra ele assim: o que você tá achando de Roma? Eu falei assim: desde que eu saí do avião, horrível. Não, e ele é carismático pra caramba, né, Ele mano? é. Fica muito engraçado, cara. Mesmo O assim, bicho era nossa. muito. Cara, nossa, mas ele sabia entregar bem, assim, esse tipo de coisa, assim. Sim, ele não era um ele era o Keanu Reeves, só que bem treinado em artes marciais, tá ligado? O cara bem, quando ele é bem dirigido e quando ele se propõe a fazer alguma coisa específica, fica muito bom, cara. Aí, tem uma coisa assim que eu acho estranho. Como é que. O que vocês entenderam lá da. Que lá pra frente tem uma reviravolta, né? Que o tio queria voltar pra Hong Kong. Você lembra disso, Rogério? Como é que é? Porque o tio queria voltar e aí ele trai os caras lá. Ai, cara. Por que ele não Só uma traiu pergunta mais antes? fácil. Por que ele não traiu antes? Essa é a questão. Mata. Não, ele deixa. É isso que eu ia falar, ele deixa o bagulho crescer num nível que não fazia sentido, era só ter feito antes, tá ligado? Falou, não, vou vender essa porra. Não, ele ficou insistindo Exato, ali no negócio. Ele ficou. É, pra nada, né? Era só ter vendido antes, exatamente. Que Mas aí não belo ia ter o tio, hein? Bruce Lee batendo. Aí não ia ter Mas tem que ter o Bruce Lee batendo nos italianos, né? Não ia ter graça. tem que ter um motivo da história, né? É o gimmick, né? Tem que ter o motivador ali. Mas se você for pensar mesmo, não faz sentido nenhum, cara.
Era só não a parte ter. a parte que. Cara, eu não precisava ter aquilo lá. Não precisava. Não, Pô, mata lá o pobre coitado lá do Tony Liu lá de novo lá. O cara morre nos filmes do Bruce Lee. Mata o quase cara, todo mata o outro filme, cara. Eu, tipo, porra, pra que. Sabe? Nossa, cara. outra. Então, mas se você for ver, Damiani, é a plot da maior parte desses filmes, cara. É a vingança. É tipo, vingança ou retaliação. Não tem Uhum. muito mais range Não, do que isso. é. Aí eu acho legal o Chuck Norris também do filme. Eu acho bacana, assim. Que eles fazem um ar Sim. meio misterioso do cara. Ele é arma secreta Cara, ali. toca. Eu não sei se vocês lembram. Toca a trilha do Henry Fonda no Era Uma Vez do Oeste lá, na hora que ele aparece. Eu lembrava que eu tinha escutado em outro filme essa música, mas eu não sabia de onde que era. Cara, e Mas, as cenas de lutas desse filme, aquela italianada que ele bate é muito engraçado, né? não, é muito bom, mano. Você vê que ele treinou da melhor forma possível, os cara. O cara fica. Tanto que é engraçado que, tipo, essa cena pra mim é clássica, porque, tipo, eu racho o bico porque o italiano fica esperando o Bruce Lee dar uma nunchacada na cabeça dele, tá ligado? Com a faca, assim. Só, tipo, o que eu faço agora, né? Pá! Acabou. Depois que eu saquei esse lance do humor, assim, o filme deu uma crescida, assim. Eu falei, também tem essas Você coisas não aí. tem que. É, isso que eu ia falar, você não pode ver ele muito sério. Tanto Uhum. que ele deixa meio que isso nítido, assim, quando, tipo, muitas cenas é só valor cômico, assim. A hora que o cara pega o nunchaku também, pra tentar bater nele, tá ligado? Ah, é, o cara só fica. Meio que- É, ele, Pra do ele, braço. ele coloca. Aí ele vai tentar bater e volta e bate na cabeça dele e acabou, tá ligado? É muito bom, velho. Aquilo é muito bom. Assim, dizem que é uma das cenas mais. Uma das melhores cenas de luta, né? Ele com o Chuck Uhum, Norris, porque tem uma sim. questão do treinamento ali, eles fazem um aquecimento. Porra, os caras lutam no Coliseu, Tem, cara. Isso aqui é o quê? é muito. E outra, acho que metade do budget desse filme foi só pra gravar no Coliseu, né? Porque tudo bem que você vê ali que tem uma parte assim da filmagem que você vê nitidamente que é uma pintura ou tipo uma foto, tá ligado? Bem no Quando os fundo, dois né? estão se preparando. Isso, no fundo, você percebe assim que é tipo cenário. Mas é muito boa essa luta, cara. Como um todo, assim. Tecnicamente, inclusive. Que o Chuck Norris faz um kata, né? Enquanto o Bruce Lee fica fazendo só uns aquecimentos de perna e dando uns socos no ar e tal. É muito da hora. E o lance do gato, vocês pegaram o lance do gato lá? Que aparece um gato lá toda hora, né? Isso, parece um gato se espreguiçando, mas eu não. É pra representar o Bruce Lee. Então, eu fiz uma colinha aí do o Léo Imamura. Tem um vídeo Aham. dele explicando, o grão-mestre Léo Imamura, que aquele gato ali, cara, é pra. É o Bruce Lee também. É a questão da leveza Aham. do gato, da precisão do gato, sabe? Ah, faz Da sentido. observação. Aí por isso que ele tá se espreguiçando lá, é que na hora que eles estão aquecendo, ele tá se espreguiçando. Que Inclusive o co- Bruce Lee, ele se espreguiça igualzinho, assim, com É. as costas. Assim, é muito foda. E aí corta assim, o Bruce Lee encarando o Chuck Norris, o Chuck Norris encara ele de novo e corta pro gato, como se o Chuck Norris também seria o gato, entendeu? Então seria um confronto muito preciso entre os Dois dois, né? mestres. É. Tanto que no começo da luta, o Bruce Lee leva um pau ali do Chuck Norris. O Chuck dá um cacete nele no começo. E é uma luta comprida, né? Pros padrões de hoje, assim. Acho que dá uns 10 Acho minutos que quase. é quase isso, né? Quase uns 10 minutos de luta, né? E as, O... e as câmeras, eu acho muito boa a visão em primeira pessoa, tal. É muito bem Ah, feita essa sim. parte. Isso aí que já vinha do. Eu acho que do outro filme já teve uma cena assim. Tem de visão em primeira pessoa. É, essa parte técnica, assim, o cara realmente manjava, Não, é. cara. Ele manjava, porque ele queria fazer com que a luta se apresentasse da melhor forma possível, né? E nessa luta tem a problematização
Da questão do estilo que ele tava fazendo. Ele tava tentando lutar no mesmo estilo do cara, e aí o Chuck Isso. Norris bateu nele. Aí foi ele mudar Exato. o estilo, se adaptar pra conseguir derrotar o Chuck Norris ali, cara. Que já mostra a influência da filosofia de vida dele, né? Uhum. Que seja como a água, né? Você tem que flexibilizar para a situação que você tá ali. Não sei, né? Mais um sucesso, né? Foi 1000 vezes mais o filme arrecadou. 130 milhões. Mais um na conta. Mais um na conta. Pobrezinho. Aí ele vai começar a fazer depois o No Jogo da Morte, né? Uhum. Filmaço. Nossa. Se a gente tava reclamando de história nos filmes anteriores, esse daí tá de parabéns, cara. Nossa, esse foi. Esse tá fresco na minha memória que eu assisti tem pouco tempo. Cara, Nossa. as lutas são fantásticas, mas tipo. Mano, acho que a plot do Street Fighter consegue ganhar em qualidade desse filme, assim, cara. Tipo. Não tem história. Tinha que ser tipo um esquisito. videogame mesmo, cara. Eu acho que a intenção era essa no início, né? Ele teve que É, parar, por quê? Por que, Rogério, que ele teve que parar esse filme aí, esse glorioso? Foi chamado pra fazer o grandioso Operação Dragão, ó. Tem ele aqui, ó. Cara, esse teu esse é DVD bom. tá ficando raro, viu? Porque pouca gente tem isso aí, viu? Eu tenho também, eu tenho esse daí em DVD. Esse daí eu tenho orgulho também de dizer. Esse eu tenho em DVD. Eu não Esse tenho esse, Ô, cara. Rogério, esse Oi. daí é aquela com aquela capinha removível? Não. Na verdade, o meu eu comprei de uma locadora que tava fechando. Ah, Fechou na época. entendi. Ele é um DVD duplo. Legal. Porque o que o meu pai tem em casa, cara, que tá lá na locadora dele lá, eu lembro que ele tem tipo um verniz por cima de um papel, sabe? Uma capa. Uma luva. Isso, uma luva de. Isso, uma luva. Bem bonita, assim. E eu acho que eu acho que essa versão dupla aí também. É coisa que tem que guardar com carinho. Então, eu acho que esse aqui é de uma. Na época que começou a sair os DVDs, é uma edição especial aqui na virada dos anos 90 para os anos 2000. Acho que é de 2003. Eu lembro que na aí, locadora. Rogério. Então, porque eu lembro que na época saiu. A Warner lançou uma coleção de clássicos em DVD, quando o DVD começou a dar aquela popularizada. Saiu esse Isso. aqui, saiu o Iluminado, saiu tudo, acho que uma coleção de clássicos da Warner. Que era caixinha Verdade. caixinha de papel, né? Você lembra Papelão. disso aí? Isso, exato. Tinha o Batman, o primeiro Batman. Verdade. O Matrix Do que Jim eu tenho é Burton, dessa né? coleção. Só que é foda dessas caixinhas que elas emboloram, mudando de assunto um pouco, elas emboloram pra caramba, cara. É ruim, cara. É que assim, eu ganhei o Matrix, né? Então tá aí até hoje, mas. Então, mas voltando aí ao Warner, o grande contrato com a Warner, né? Que nem você tava falando do plot do Street Fighter, né? Esse é o plot do Mortal Kombat, né? Isso que eu ia falar, esse é o Mortal Kombat. O Mortal Kombat veio desse filme, cara. Não tenho o que falar. Porque é literalmente a mesma história. Só não tem o cara sugando a alma dos outros, meu. Mas de resto é tudo igual. Entre aspas, né? Tem um pessoal lá preso lá. Tem os escravos lá. Né? que é uma forma de sugar a alma dos outros, né? E foi nesse filme que ele deu uma porrada na cara do Jack Chan, né? Tem uma entrevista legal com o Jack Chan que perguntaram pra ele qual uma das cenas mais memoráveis da vida dele, né? E ele fala que é essa cena com o Bruce Lee, que é aquela cena quando ele vai libertar os escravos. E nessa cena que ele vai libertar os escravos, um dos caras que é um dos capangas é o Jack Chan. E não sei se você lembra, mas tem uma hora que o Bruce Lee ele pega o bastão e bate assim no rosto de um dos capangas. Exato. Esse capanga era o Jack Chan. E pegou mesmo no rosto dele, tá ligado? Apanhou de verdade. Apanhou de verdade. Aí ele falou que pra conseguir a atenção do Bruce Lee, né? Que já era famoso na época, ele ficava fazendo tipo. A cena toda passou, o Bruce Lee nem fez nada, tal, mas quando a cena acabou, ele foi ver se o Jack Chan tava bem.
Aí o Jack Chan fez um draminha pra ter a atenção do Bruce Lee ali. Pra conseguir um pouco da atenção do cara, mas ele fala que é uma das cenas mais importantes, assim, da vida dele, que foi... Ter levado uma porrada. É, Não, e tem o Sammo Hung no começo também, né? verdade. Que treina lá com o Bruce Lee. É Então, o mestre dele, né? Essa cena foi feita depois do filme estar pronto, né? Foi, É? acho que sim, acho que o Bruce Lee achava que o início do filme tava meio pobre, meio fraco, ele precisava de algumas. Pediu pra fazer algumas cenas de luta. Os grandes temas do Bruce Lee estão todos aí, né? Porque que nem você tá falando, ele também tem o lance dele mudar o estilo na luta lá. Pra provar pros verdade. caras, né? Aí depois tem a parte que ele conversa lá com o mestre lá, tudo. É, tipo a moça lá também. Do flashback, né? Isso, Falando. Cara, essa parte isso. eu acho bem feita, essa parte assim, que vai contando alguns flashbacks do pessoal que vai se encontrar lá, né? É o que bem fez feito. cada um pra até chegar ali, né? Ah, sim, sim. E é legal, eu acho legal aquelas cenas ali na. Pô, a trilha sonora virou pastiche, né? De tão copiado, então o pessoal usa. Mas eu acho legal pra caramba lá, é o do Lalo Schifrin, eu acho que é a trilha ali. É, Aquelas cenas assim, na cidade, assim, eu acho bem filmado, cara. Aquilo ali é isso que eu cinema ia falar. mesmo. Eu acho a coloração das lutas e do filme como um todo muito bem feito, assim. Foi a primeira produção chinesa americana, né? Uhum. Porque, cara, eu acho que entre produção assim americana e de um país do Oriente, cara, eu acho que só teve o Tora 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 antes dele. Ah, é? Sim, De conjunto, assim? é. Eu acho que sim. Mano, Dos Estados Unidos pro Oriente. Eu acho que foi a pro segunda aí. Oriente. É. Aliás, falando dessa luta, só voltando um pouco, essa luta com o Sammo Hung, cara, eu sempre fico muito surpreso como um cara tão gordinho consegue dar umas piruetas que ele consegue, cara. O cara é O formidável. bicho né? é. Não, o bicho é ágil demais, cara. Ele é muito ágil, velho. Sobre a trilha sonora que você estava falando, a inicial lembra muito Missão Impossível, né? É o mesmo cara. Isso é o mesmo cara, né? É. Lembra, é muito cara Missão Impossível, a trilha sonora. É bem lembrado, Rogério. É isso mesmo. É bem coisa de espionagem, né? Um negócio assim, meio. Tem um mistério, né? Na trilha, né? E o que vocês acham? Assim, aí eu acho que pra mim é o pior ponto do filme, assim, cara. Assim, não incomoda, mas pra mim é o ponto baixo do filme. O que vocês acham do John Saxon? É isso que eu ia falar. Eles dão muito destaque pra ele, né, cara? Eu não gosto também, não, cara. Foi meio que uma exigência, né, do estúdio, né? Tem um ator americano de destaque no filme, né? Putz, mas, né? Pelo menos um cara que sabe lutar, né? Não, é horrível, cara. O Jim, O Kelly, ele sabia lutar, ele fez carreira de Sabia, né? ele. Sim, ele soube. É verdade, ele chegou a fazer outros filmes, né? Uhum. Agora o John Saxon, Mas cara. Mas na década de 70, os caras nunca iam colocar um negão e um chinês como protagonista de um filme, né? Nossa, nunca. É verdade. Rogério tem 100% de razão, cara. Tinha que ter um americano ali, velho. E por mais que o cara lutasse. Nossa, a luta dele com o Bolo Yang dá uma raiva, velho. Que ele morde a perna do Bolo Yang. Né, pra sair da chave de braço, ele dá uma mordida na perna do Bolo Yang. Então você já vê aí a safadeza norte-americana ali. É. A primeira luta lá, cara, não sei se vocês reparam, é só ângulo fechado com ele. Não tem um ângulo aberto. Você vê que. Não, porque ele não consegue fazer nada. E outra, muito do. Por exemplo, ele levantando, cara, que ele finge que ele vai levantar de uma vez só, né? Aí você corta pro dublê, aí depois corta pra ele de novo. São 3 cortes, né? Uhum. A hora que ele levanta do chão, o dublê saindo do chão e depois ele aparecendo, tá ligado? Eu acho que. Até acho ele um cara simpático, mas, cara, não rola, meu. Não rola. Não, eu acho ele o ponto fraco do filme, cara, sinceramente. E dá um destaque desnecessário pra ele, porque os dois personagens mais interessantes é o do Bruce Lee e do outro ator que eu esqueci o nome, O Jim Kelly. Isso. Ah, e ali no começo do filme também, a outra das filosofias do Bruce Lee, na hora que o cara vai desafiar ele. Aí ele fala
Como que é? Não, que aí o cara fala, mas a gente vai lutar onde? Aí o cara fala, ali, ó, ele aponta pra ilha. Aí o cara vai no bote. É meio que ganhar a luta sem lutar, né? É, exatamente. Só com a inteligência, né? Eu gosto bastante do vilão do filme, eu acho legal, assim, tem bastante presença. Bem, tem 3 lá, né, na verdade, né? Mas eu sei quem você tá falando, o principalzão lá, né? O velhão. É. Que é o que usa a garra do Wolverine no final, né? Pra Sim. tentar matar ele. Não, o cara tem a mão, assim, né? Num vidro. Ele Né? acopla, ele vai acoplando as mãos e tal, é mó da hora isso aí. O Rogério falou, cara, aí já me veio o 007, cara, ele é bem vilão do 007, cara. Total, verdade. Ele tem Muito. bastante cara de vilão de 007. Aquele vilão meio espalafatoso. Chega a beirar o ridículo, mas tem aquele. Mas dá aquele ar de medo também, né? É. O cara trocar a mão. Mas isso é muito mérito do ator também, né? Porque poderia fugir pro ridículo muito fácil, cara. Mas o ator ele tem uma presença muito forte, cara. Eu nem sei o nome do ator, pra ser bem sincero, cara. E tem a cena do espelho também, né? Que é muito legal. É, muito bom. Cara, eu tava prestando atenção, cara, é um negócio tão bem feito, porque na verdade, dá a impressão que eles fizeram só um quadrado no meio, aí cercaram tudo de espelho, só que assim, os espelhos são quebrados, assim, né? Eles são dobrados um no outro, então dá a impressão que o negócio é gigantesco, mas não, é só 4 corredores. É côncavo, né? E essa cena é meio que foi usada no final da lenda, né? Ah, da maldição, né? Isso. Sim, é verdade. Ah, no filme biográfico, né? Isso. Aliás, isso no filme biográfico eu acho muito legal, a representação daquela armadura como sendo a maldição e tal, eu acho bem legal aquela armadura e aquelas cenas de luta também. É Shi Kien o nome do ator. Do vilão? Porque os outros é o Bobby Wall e o Bolo Yeung, né? O Bobby Wall é o da cicatriz, né? Que tá no... Ele tá no... Ele lutava também, não ele lutava? tava no Voo do Dragão também, né? O dragão. Então, ele lutava karatê, não lutava? Né? Sim. É do bigodinho. Ele acho que era karateca, cara. Sim, eu acho que sim. Cara, e a luta dele com o Bruce Lee, cara, putz. Aquilo é direção bem feita, cara, porque não tem trilha, é só aquela... Depois tem, né, na hora que o cara vai querer dar umas garrafadas lá no Bruce Lee, cara, mas aquele momento você sente a tensão ali dos dois parados assim, e o Bruce Lee faz o movimento tão rápido, cara, eu acho muito bem feito aquilo ali, cara. Esse filme é muito bem filmado, né, cara? A cinematografia dele, no geral, é muito boa. Uhum. Outra cena também que eu acho legal é que nem a que você falou do Jack Chan, né? Aquela invasão que ele faz lá. Pra ele libertar os escravos, né? Uhum. E ele bem legal aquilo lá. Outra que ele pega o Nunchaku lá e fica lá, os caras ficam... Que é uma cena clássica. Sabe quando eu lembro dessa cena aí? Eu não sei se vocês lembram nos VHS antigos da Warner, que tinha tipo... Lá, tipo, 70 anos da Warner. Sempre postava essa cena. Né? Pior que é verdade. Aqueles clipes iniciais tinham uma fita, né? Sempre... Longos. Você queria só ver o filme, né? E você ficava 10 minutos só vendo a cartilha total do... Cara, era 25 minutos de trailers da Warner. É verdade. Nossa, tá louco, velho. E eu acho legal dessa cena que ele tá libertando os escravos, que ele luta com várias armas, né? Ele começa com bastão, aí quebra um bastão, ele luta com 2 pedaços de pau, aí ele pega um tchaco. Uhum. Ele faz, tipo, várias trocas de arma ali pra mostrar todo, né, o repertório de luta dele e tal. É muito legal. Cara, e essa parte do bastão, eu lembro que, assim, a câmera tá focada nele, né? Aí você vê os outros bastão, assim, entrando na tela, assim, e os caras entrando por trás, cara. É muito legal, cara. Você entendeu o espaço que tá acontecendo a luta, né? Você consegue sentir junto com o cara ali. Tem uma cena favorita aí, só pra fechar esse daí?
Eu gosto muito dessa cena, né, da libertação, que ele vai trocando as armas. E eu gosto muito da cena final, cara. A luta final com o Big Boss lá é muito legal, é muito icônica, né? Uhum. Eu também gosto dessa cena final, mas também gosto da luta contra o Cicatriz ali. Ah, É muito Da boa. hora. Tá por aí mesmo, assim. Essa é a minha cena preferida, assim, dos filmes. Falar essa cena contra o cara da cicatriz é legal, o chutão que ele dá nele, né? O chute final Nossa. antes das garrafadas, tipo que ele dá uma bicuda no cara, o cara voa em cima dos outros. Deve ter sido uma cena difícil de filmar assim, porque você vê que não tem cabo, não tem nada, o cara levou o chute mesmo. E ela é uma cena sem corte, parece, né? Não tem corte a cena de luta, né? Foi um filme que depois popularizou, né, as artes marciais no resto do mundo, né? Não Sim. só o filme não foi só sucesso só na China e nos Estados Unidos, ele foi sucesso no mundo todo, né? Não, tanto que os Gracie falam que tiraram a ideia do UFC desse filme, né? Reza a lenda, né? Não, é verdade. Ele fala que eles pensavam, cara, tanto que a proposta inicial dos Gracie era fazer um lugar de luta que em volta tivesse jacaré, os caras, tipo, viajavam assim, porque eles queriam essa sensação, tá Nossa. ligado? De literalmente Uma luta até a morte. uma luta até a morte, exatamente. Só que ninguém ia comprar isso nunca, né? Nossa. Acho que o mais perto que chegou disso foi o Pride e olhe lá, cara. Só que é aquele detalhe, né? Aí o Bruce Lee não viu esse sucesso todo, né? Acabou morrendo Pois é. antes da estreia do filme. De um jeito que a gente já falou, né? Das lendas ali e tal. Ele tava na casa tava no apartamento da amante, que é uma coisa muito omitida, assim. Tipo, ninguém pode falar disso, porque ninguém aceita isso. Mas assim, ele tava lá, cara. Vai falar que ele saía com ela. Pois é. E E se fala muito pouco dessa parte, né? Quase nada, inclusive. Tanto que eu não consigo me recordar o nome, se alguém já citou o nome dela em alguma coisa, sim, entendeu? tem sim. Tem? O nome dela era, eu acho que era Beth Ting Pei. E ele morreu poucas semanas antes da estreia do filme, né? Foi. Sim. E morreu, foi uma reação alérgica. É aí que tá, o pessoal gosta de fantasiar, cara, mas é uma coisa bem comum, meu. Ele já tinha passado mal um tempo quando ele tava editando lá, quando ele tava ajudando lá e tudo. E aí depois, cara, segunda vez tomar o mesmo remédio, cara, isso é fatal mesmo, cara. É até uma ironia, né, no final das contas, um cara que se preocupava tanto com o corpo, Pois de repente o cara morrer de um jeito bem estúpido, assim, né? Alergia. Bem, foi muito influente, como vocês falaram, e fez a tal da Bruce Exploitation, né? Que você pode colocar no Jogo da Morte junto, cara, porque... Meu, por que eles não seguiram o roteiro original, né? Ia ser muito mais assim, já que o cara tava interessado em, eu quero terminar, né? Tem essas desculpas, né? Não, quero terminar em homenagem. Foi até o Robert Close que dirigiu o filme, tá? Não, vou terminar do meu amigo aqui, não sei. Aí o cara inventou toda aquela trama lá, né? Não, tentaram dar sei lá, uma aumentada no filme, né? Tanto que o Jogo da Morte, acho que são 2 filmes, separaram em 2 filmes no jogo. Tem o 1 e o 2 e, tipo, um é pior que o outro, cara. A plot do filme... Não existe um segundo? Tem, mano. Tem o Jogo da Morte 2, cara. Na Amazon tem. Eles recortaram ainda mais o Bruce Lee, colocaram mais cena escrota dele de costas e vai que vai, entendeu? Meu, ó, o 2 tem o começo do filme é tipo cena extraída do Operação Dragão. É verdade, eles misturam. É verdade. Que zona. E aí, no primeiro a gente tem que falar do primeiro da cena do papelão, né? É, isso que eu ia falar. Eu ia falar disso, mano. Mano do céu. Cara, o negócio tão absurdo, cara, que você não consegue imaginar isso. Cinema de Hollywood hoje. O cara colocou o papelão do Brad Pitt porque o cara não pôde fazer o filme. Pô, meu. Não pôde comparecer, tá ligado? Ah, não, imprime uma fotona da hora dele lá.
e coloca aqui que vai ficar a mesma coisa. Se fosse vídeo aqui, a gente podia colocar uma foto do Jober aqui, né? Exatamente. Dá pra fazer, né? Só a boquinha mexendo. Cara, E o ator que chamaram pra fazer as cenas de luta, além de não parecer nada com ele, o cara sempre não tava de óculos, e o óculos do cara não caía nunca, né? nossa, Não, e de costas, nem de costas o cara parecia o Bruce Lee, mano. Ele acharam o pior sósia do mundo, cara. meu, teve tantos caras que era parecido com o Bruce Lee, né? Sim, não- tem uma. A gente vai falar dessa renca aí daqui a pouco. Porque assim, meu, e aí escolhe aquele cara. E outra coisa, né? Lá tem uma das cenas mais, assim, pra mim, mais absurdas também, que é a cena do funeral do Bruce Lee, né, cara? Colocar no filme, meu. Ah, é verdade, eles usaram a Oh. cena real do funeral dele, né? Puta. É abusar demais, né, cara? Meu, só faltava derrubar o caixão do Bruce Lee lá, cara. Sei lá, né? Os caras Não, fazer uma autópsia é- lá, vai lá. É digno, essa daí é digno de Silvio Santos, né, mano? É explorar até a última gota, né? Vamos filmar aqui o cara no caixão e vamos usar isso no filme. Beleza, Nossa. tá, beleza, Ah, show. legal. Eu acho que rolou até processo tal. A Linda processou os caras, não processou? Então, cara, não Por sei, isso parece aí. um negócio tão assim. Eu não sei dessa parte, sinceramente, cara, porque. Teve o 2, pô. O É primeiro é de verdade. 78, o 2 é de 81. É que foi o que eu falei, os caras recortaram ainda mais, tá ligado? E E, eles usam muito cenas dos outros filmes, né? Pra contar a história, É. né? Pra montar a história. o que é uma pena, cara, porque você vê a técnica do Bruce Lee já estava bem mais apurada, que a gente tava falando alguns problemas ali do Voo do Dragão, o filme é legal, mas tem algumas coisinhas, né? Ali, cara, as lutas, cara, no documentário lá do Uma Jornada de um Guerreiro, meu, você vê as lutas lá inteiras ali. Mas aí que tá, a graça no Jogo da Morte é quando chega a luta do Bruce Lee mesmo, né? Sim. Cara, aquela cena dele lutando com o Dan Inosanto lá no Chaco. Ah, lá, não, cara. é muito. Tanto que o Dani Santo era aluno dele também, né? Virou. Sim. Só que assim, E- eu, se não me engano, ele falou que o Dan Inosanto era melhor no Chaco do que ele. Não sei se Sim. tem. É que o Dan Inosanto, ele era daquele sambo, não é? Que era a técnica de bastão dele lá. Eu É esqueci o filipino, nome. né? Ele é filipino, eu acho que. Eu não lembro o nome da técnica de faca, mas os caras são conhecidíssimos por isso, entendeu? E, nossa, cara, isso que é triste, e é triste não ter conseguido terminar esse filme. Porque todas as lutas são interessantes e bonitas de ver, assim, cara. Uhum. É fantástico, assim. E ali ele problematizando até o próprio estilo dele, né? Sim, Porque o último ali, o Karim Abdul-Jabbar, luta o estilo dele, né, do Bruce Lee. sim. E aí tem esse confronto aí também, cara, é um desperdício mesmo. Nesse filme aí era pra ter o James Caan, né, que aí ia voltar a galera dele, né, o James Caan, acho que o Bob Wall também, quem mais que ia tá? O Carter Wong, que o pessoal conhece o Carter Wong por causa do Aventureiros do Bairro Proibido, né, é o cara que Bairro explode lá. Proibido. Ia ter ele. Cara, ia ter uma galera, assim, o Ian Bial lá, da turma lá do Jack Chan. E o Jack Chan ia aparecer no filme também. Pois é. E, tipo, Não, ia tudo ser o maior filme do Bruce Lee, cara. Sem dúvida nenhuma, assim. Uhum. Você vê pelas lutas, se tivesse o mínimo de história, se ele tivesse vivo pra acabar o pouco de história que segura o filme, ia ser muito bom o filme, cara. Sim. Ele se preocupar. É uma coisa. Ele questiona a arte, né? A arte dele, da luta, num filme, cara. Isso aí você começa a pensar melhor. Aí por isso que cresce pra mim o Bruce Lee por causa disso aí, cara. Essas problematizações da luta, da arte marcial mesmo. E ele conseguia transferir isso aí pros filmes, cara. É muito bom. Sim. Por isso que eu falei no começo do podcast que eu acho que se ele tivesse vivo até hoje, ele ia admirar o MMA, assim, e as lutas sim. de contato. Porque ele sempre prezou, e é uma coisa que falta muito em algumas artes marciais, ele sempre prezou pelo sparring, né? Por se colocar à prova.
colocar à prova as coisas que você aprende, entendeu? Ele achava muito fácil os mestres e os mestres de Kung Fu mesmo se considerarem mestres e nunca terem entrado em combate ou provado de forma concreta as habilidades dele. Ele sempre se interessou muito nisso, né? Ao ponto de questionar os próprios ensinamentos e a própria técnica. É muito legal isso. Sim, nossa, cara, Vocês chegaram a assistir algum da Bruce Exploitation? Cara, só o jogo da morte, cara. Eu não tenho coragem de ver outra coisa que ele depois que ele morreu, velho. Nem que seja a única coisa que eu vi depois que ele morreu, que ele tá, era uma vez na América, era uma vez em Hollywood, só. Que não é... De resto, eu não vi mais nada e nem me interessa. Tem um filme, que agora eu não vou me recordar o nome, que é sobre. São 3 clones feitos a partir do cadáver do Bruce Lee. Exato. Eu assisti. É isso que eu ia falar pra vocês. The Clones of Bruce Lee. Meu 1980. Deus, existe isso? Cara, é bem isso que o Rogério falou. O Bruce Lee morre lá com aneurisma. Aí eles pegam e o cientista lá, o cara tira lá a amostra lá do Bruce Lee. Aí ele cria 3 Bruce Lees. Que não sabe lutar, né? Mano, não é possível, velho. E os 3 sabiam lutar, né? Pois é. Aí era o... Como que é o nome desse filme, pelo amor de Deus? The Clones of Bruce Lee. É um nome bem óbvio, assim, mas... Cara, Criativo. Tem o Olo Young nessa parada, entendeu? Ele que treina os caras. Cara, assim, é um negócio... Assim, se você pegar o padrão Kung Fu da época, não é tão mal feito, cara, mas só isso aí, meu... Ó, eu vou falar... Desculpa, eu tô vendo o trailer aqui, eu tô chorando de rir, cara. Não é possível isso, mano. Nossa, velho. É sensacional, cara. E aí, porque assim, a Bruce Exploitation, cara, entrou muito cara na parada. Tipo, o Jack Chan entrou no meio. Os caras queriam fazer o Jack Chan segundo Bruce Lee, uma coisa assim, né? E... Cara, ó o nome dos caras. Eu tinha separado o nome dos caras, mas eu acho que eu vou lembrar de cabeça. Tem o Bruce Lee, com I. Bruce Lee, L-E. Tem o Bruce Tai, que tá nesse filme. Todos eles estão nesse filme aí. E tem o Dragon Lee. Tem mais uns 3 ou 4, cara. Tem o eu acho que é Ryan Bruce Lee, um nome assim, cara. Cara, a única cópia de Bruce Lee que eu respeito é o Bruce Leroy, cara. Manja o Bruce Leroy como que chama? Último Dragão. Último Dragão, exato. É a única cópia de Bruce Lee que eu respeito, cara. Bruce Leroy. O Bruce Leroy já veio na outra pegada depois dos filmes do Bruce Lee, que é do Black Exploitation, né? Exato. Que o Jimmy Kelly fez vários filmes, né? Exatamente. É muito bom, cara. Cara, eu acho que o Bruce Exploitation só acabou, cara, porque o Jack Chan e a galera dele lá, o Sammo Hung, o Yuen Biao, cara, os caras começaram a fazer outro tipo de Kung Fu, cara, que é mais comédia. Assim, eles fizeram outra coisa, então eu acho que acabou revirarem o túmulo do Bruce Lee. Pararam de cutucar o cadáver, né? Tanto que o Sammo Hung chegou a fazer o Operação Dragão Gordo, né? Tem Enter isso. the Fat Dragon. Que aí é tiração toda. Aí não, né? Não, mas é atiração. Aí é atiração. Entendi. É tipo uma como que fala? É paródia, uma paródia. Toda essa coisa aí, legal. ele fez o Enter the Fat Dragon. Cara, o filme é bem legal, assim, o filme. Ótimo. Aí a gente já tá chegando no fim. Vocês têm uma luta favorita? Alguma coisa assim ou não? Acho que filme, pra mim, é o Operação Dragão. Não, a Operação Dragão é o melhor de todos. Né? Né? Não tem. É difícil, né? Então, cara, eu ainda... eu tenho uma relação afetiva com a Fúria do Dragão, cara. Então, pra mim, eu ainda gosto mais do Fúria do Dragão. Primeiro porque, por mais que eu seja treinado só em arte marcial japonesa, é bom ver a japonesada apanhando. Olha que você vai ter bom ver os problemas cara... lá, hein?
Não, Vai ter retaliação não, depois, hein? vai ter retaliação, né, no treino, mas é bom ver os caras sendo É aquela sendo situação, né? apanhando Aquela um situação, pouco. É bom, é bom, é bom. Mas meus dois filmes favoritos são esses, cara. É A Fúria do Dragão e Operação Dragão. Não tem como falar outra coisa. E luta E de favorita, luta, tem? cara, eu acho que tecnicamente a luta dele contra o Chuck Norris é uma das minhas favoritas, cara. Que são realmente dois lutadores exímios lutando ali, entendeu? Isso aí, Rogério. É muito legal de ver. De filme, pra mim, o Operação Dragão, né? Eu acho que é o melhor. Cena de luta, eu sempre fico entre essa aí contra o Chuck Norris. Eu acho também que é muito bem feito, bem coreografado. E a luta contra o cara da cicatriz lá no Operação Dragão. Sempre fico entre essas duas. Isso aí, eu conseguiria falar qual que é a melhor. Cara, pra mim, então, eu falei Operação Dragão, cara, a luta, cara, eu vou falar pra vocês que é difícil, hein? Tá entre essas daí mesmo. Só que eu vou escolher, eu acho que a luta que eu vi lá no documentário lá com o Dan Inosanto, cara. Luta entre Nunchakus, cara. É muito diferente, bom. é muito diferente. É Não, a e- minha e- luta preferida ali. Dos filmes ali que correu ali, cara, eu gosto bastante do Bruce Lee dando o chute final lá no japonês, lá na Fúria do Dragão lá, que lá é espetacular. Pra mim. Muito bom. É isso aí, galera. A gente demorou um pouco, mas rolou o negócio. Então, Beleza. galera, Beleza. é o fim aqui desse primeiro aqui podcast do Cinema Aventura com Bruce Lee, o maior astro das artes marciais. Valeu, Leandro. Tem uma próxima, né? Valeu, Leandro? obrigadão aí, gente. Até uma próxima aí. Muito, muito bom falar de coisa boa, né? Por mais que tenham algumas falhas aí, mas é sempre bom falar de coisa boa que a gente gosta, né? Valeu, Rogério. Valeu, Marcos. Obrigado pelo convite. Até uma próxima. A gente se despede por aqui. E é isso, galera. Valeu por terem ouvido. Daqui a 15 dias, mais um podcast Cinema Aventura e dessa vez uma saga. A gente vai divulgar lá na página do Facebook. E vai ser um programa um pouquinho mais curto. Espero que vocês estejam lá. Valeu!